Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. A Comissão da Verdade precisa ir mais fundo e mais depressa. As Forças Armadas precisam reconhecer os seus erros. Não adianta esconder. Houve torturas e mortes nos quartéis. Quanto mais demora o pedido de desculpas, mais difícil será a reconciliação. Quem faz essas afirmações não é um militante revolucionário nem um guerrilheiro, é um matador arrependido que esteve a serviço da ditadura durante quase 2 décadas. Ele executou gente, depois planejou atentados, falsos confrontos, assassinatos. É dele a ideia de incinerar cadáveres de vítimas das torturas em fornos de uma usina de açúcar. Liquidou pessoalmente colegas que não respeitaram o código de ética da delinquência a serviço do Estado. Queimou arquivos, alguns deles com prazer. Seu nome, Cláudio Guerra, delegado do DOPS no Espírito Santo, convocado pelo Serviço Nacional de Informações, o funesto SNI, o monstro, como o definiu seu próprio criador. Cláudio Guerra hoje é pastor evangélico. Já falou ao Observatório da Imprensa em junho de 2012. Quer falar de novo. Está com pressa. Não porque esteja com medo de ser queimado, mas porque sabe que a Comissão da Verdade tem um prazo fatal, dezembro de 2014. Quando o Observatório da Imprensa o ouviu pela primeira vez, desfiando os crimes que cometeu, logo nos ocorreu o conceito da banalidade do mal, criado por Hannah Arendt. Agora, ao ouvir sua exortação calma, serena, nos ocorre que a banalidade do mal só pode ser enfrentada com a simplicidade do bem. Você vai fazer vários atentados à bomba, é uma bomba, mas vai passar por isso mesmo. Se recebemos ordem de queima de arquivo, foi queimado muito arquivo. Ali na usina, que eu sei, foram 12, com mais o tenente Odilon, que eu executei no local. Eu meti a mão, ele também meteu. Eu estava com 38, ele estava com a 45. Quando eu meti a mão, eu atirei primeiro, o tiro pegou debaixo do nariz dele aqui. Ele levantou e ainda sacando. Aí o Vavá e os outros, dá outro, que ele coisa. Aí eu passei por trás e dei um na cabeça. Foi o único cadáver que eu não estava presente quando foi julgado no forno. Eu errei. As Forças Armadas também errou. Chega lá, erramos lá no passado. Eu não tenho como restituir as vidas que foram tiradas, mas posso cooperar para o esclarecimento da verdade e reconhecer que foi um erro. Eu estou fazendo minha parte. Se as outras pessoas não fizerem a dela, é problema de cada um, né? Delegado, a sua atividade, vamos dizer, política, de repressão política, começou ainda como escrivão, como escrivão, não é? Oficial de Justiça. Eu morava no interior de Minas, na comarca de Mantena, né? Eu era oficial de Justiça. E devido a uma reintegração de posse que vamos fazer, eu criei ali uma inimizade com o fazendeiro, né, que achou que eu estava perseguindo, estava sendo prejudicado pela ação e eu estava ali apenas cumprindo uma determinação judicial. Mas ele mandou que tirasse a minha vida, e tirou a vida de um primo meu que era muito parecido comigo. E daí eu queria, né, era jovem, tinha saído recentemente do exército e tal, fui na cabeça que ia vingar a morte do meu primo. Daí teve uma fuga nesse presídio lá de Mantena, de um pistoleiro. Aí ele me chamou, estava a equipe do coronel Pedro, então capitão Pedro, era o sargento Vladimir, conhecido como Mirinho, o feio e o alemão. Aí eu, em companhia deles, né, saímos na captura do fugitivo. E o PM que teria matado meu primo estava na diligência. Aí morreu o PM e morreu o bandido. Eu, naquela época, Dino, eu achei que tinha recebido um favor enorme, né?
E, na realidade, ali era o começo da minha caminhada na violência e do errado, né? Porque aquele favor que eu achei que tinham me feito ali, mas não demorou muito tempo, veio a cobrança. Porque o capitão Pedro era o chefe de captura de Minas Gerais, recebeu ordem do governador de Minas, da época, de erradicar a pistolagem que tinha na região contestada, Minas e Espírito Santo, que havia duas jurisdições. Isso possibilitava a criminalidade, né? E aí veio a cobrança. Como eles haviam me ajudado na vingança do meu primo, me chamaram para me poder ajudar eles nesse combate. Nessa época morreu muita gente. Agora, e depois a sua atividade já na polícia, com relação a lideranças camponesas? Nessa época lá morreu líderes camponeses também, né? Morreu muitos invasores, que chamava de invasor de terra. Por essa invasão mesmo que eu me referi, que surgiu esse evento, era liderado por Chicão, um conhecido cara de esquerda que só fazia esse tipo de ação. Bom, nesse interim, no início de 69, 70, eu já estava fazendo Direito numa faculdade em Colatina, aí fui no concurso público para o Judiciário aqui do Espírito Santo, vim ser escrevente juramentado. Fui assediado por um promotor de justiça, que era irmão do Davi Queiroz, o subsecretário Adélio Queiroz, pessoas de extrema direita, e disse o seguinte: ô Guerra, você faz o concurso na polícia que você não vai trabalhar, você vai ficar comigo no escritório. Aí, como que foi a minha ida para a repressão em si, o combate à repressão? Foi criada uma delegacia, nessa época, eu estava como delegado distrital. Aí a estratégia dos órgãos de informação foi feita uma experiência no Paraná e aqui no Espírito Santo. Criaram uma delegacia chamada Crimes contra a Administração Pública e Economia Popular, só que era de Araque. Era para fazer uma delegacia política, porque o DOPS estava visado. Bom, essa delegacia foi criada, eu que fui o primeiro titular dela, e comecei a fazer um trabalho, sobressair, né? No sobressair, imprensa divulgando, aquele negócio todo, o procurador da República, que já ia me visitar, me falou: Guerra, eu queria que você fosse da Procuradoria, que tem 2 oficiais que querem te conhecer. Eu, né, cheio de vaidades, na época, fui lá conhecer, né? Era o coronel Fred Perdigão e o comandante Vieira. Aí, dali, né, ambos do Exército. Só o coronel Fred Perdigão, o comandante Vieira era do Senemar, Marinha, né? E como que foi? Aí eu cheguei lá, eles começaram a mexer com o meu patriotismo, né? Olha, Guerra, você sabe que o país está numa emergência, nós estamos combatendo o comunismo, nosso país está sendo invadido, né? E Cuba está injetando, a história que... E aquilo mexia muito comigo, porque além de eu ter recebido uma doutrina de direita, né? Porque servi o Exército Brasileiro, vim de Minas Gerais, que é o estado que também, pela tradição também, que é um estado de direita, né? E com a morte do meu primo, eu passei a ter mais raiva da esquerda ainda, né? Do comunista. Quando eles me falaram que precisavam de mim, eu fiquei cheio de gás, né? Vaidade, né? E ele falou: olha, nós precisamos de você na parte operacional. Então, o que era? Eles queriam pegar a minha experiência de ter participado da execução de pessoas lá para executar pessoas que eles queriam que executasse, que o governo queria, né? Aí eu recebi as missões. As primeiras missões foi para ir a São Paulo, né? Onde, durante as missões que eu fiz lá, foram executadas 3 pessoas, né? Lá em São Paulo. Mas como é que era essa execução? Eram enfrentamentos? Olha, nós entendíamos, quando nós recebíamos a missão, até nós éramos enganados.
A gente recebia a missão como se fosse um enfrentamento. Só que chegavam lá, era um circo que tinha sido montado por eles. Eles, os militares. Os doicode. Lá em São Paulo já era montado lá pelo Fleury e pelo o coronel, que hoje diz que nunca foi torturado ninguém lá, e todo mundo sabe que foi torturado e que morreram gente lá, né? Eles montavam um cenário que você chegava e também a pessoa que ia nos levar até o local já ia nos colocando receio, né? Olha, chegar lá vocês não podem dar chance, que são de alta periculosidade, são guerrilheiros que vieram de treinamento de Cuba, né? Vocês têm que chegar fazendo. Então era essa ação que acontecia. Foi na Angélica, perto de um ponto de ônibus, né? Eu não sabia o nome, eu dei o nome no livro, porque com as deduções dos escritores e tal, chegamos que eram aquelas pessoas, né? E 2 lá num lago, esqueci o nome do lago agora, mas no livro tem relatando. E no Rio, né, teve mais uma execução também, né? E em Recife, até que lá no Recife havia muita contradição, um jornal lá da esquerda dizendo, eu não lembro qual partido, mas era no partido da esquerda, dizendo que eu estava mentindo, né? Mas aí a comissão me chamou lá, eu fui até lá, saí de lá elogiado, porque esclarecia um fato que estava obscuro, que era a eliminação de um líder camponês que gozava de muito prestígio lá na região. Foi esclarecido, eles mandaram até um ofício agradecendo, né? Então, essa aí foi a parte de execuções. Nesse período, o coronel Perdigão, que eu conhecia, e a minha família o conhecia como Dr. Flávio, né? Todos os meus filhos conheceram ele, né? Minha esposa, todos conheceram ele. Ele passou a ter uma amizade mais estreita. Então, eu subi de cargo ali dentro, né? Eu passei de executor, eu passei a ser estrategista, né? Eu passei a coordenar já atentados, mas aí eu já não era o executor mais, eu determinava e ia acompanhando, né, alguns atentados com explosivo, igual foi o Estadão de São Paulo, já nos anos 80, o jornal A Tribuna aqui, o Jornal da Cidade, uma lancha, né? E nesse período de execução, não sei se já estou dando um resumo de toda a minha história claro. Dentro da coisa, né? No próximo bloco, o ex-delegado do DOPS, Cláudio Guerra, matador implacável, descobre como eliminar os corpos das vítimas sem deixar vestígios.